Bom dia, meus amados irmãos. Muito bom estarmos de volta. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que oraram pelas nossas vidas. Passamos aí alguns dias fora e depois de muitos anos, Deus me deu a oportunidade de conhecer a Terra Santa, passar alguns dias, aprender um pouco mais. Para mim foi um tempo de ver as Escrituras pessoalmente, né? E foi um tempo de muito despertamento, de quebrantamento e de muito conhecimento. Então eu louvo a Deus por isso, pela ida, pela volta. Deus nos guardou. Estivemos com uma caravana de 23 pessoas, dos quais nós éramos 5 ou 6 presbiterianos. O nosso irmão diácono Silvio com a Denise foi comigo. Foi uma bênção. E tinha os irmãos também da Sara, nossa terra, lá da Paraíba, que foi junto. E foi uma maravilha, uma bênção. Então, depois de muitos anos de ministério, pude dar esse presente para o meu ministério, de poder visitar a Terra Santa. Se você um dia tiver essa oportunidade, vale a pena. Vale a pena. Eu tenho certeza que vai fazer um significado importante na sua vida, principalmente você que ama a Deus e ama a palavra de Deus. Andar na terra da palavra de Deus é algo muito precioso, muito precioso. Então, louvo a Deus pela oração da igreja. Minha família ficou em Minas Gerais nesse período, aproveitaram para passar um tempo com os avós, os meninos. Dona Adriana pôde aproveitar um pouquinho, né, da mamãezinha dela e curtir um pouco alguns parentes que estavam passando por enfermidades, algumas lutas que requerem aí oração da igreja. Amados, no próximo final de semana nós temos aí algumas coisas importantes acontecendo, entre elas no sábado nós temos aqui o culto militar, culto dos PMs de Cristo às 20 horas, e toda a igreja está convidada a estar presente. E se você conhece algum militar, convide para estar aqui. É uma oportunidade, é uma porta que Deus abriu. Então, próximo sábado, 20 horas, nós vamos ter aí esse culto. 19h30? 19h30. Então, você esquece o 20 aí, 19h30, tá bom? Está aí no cartaz aí. Está divulgando lá no Facebook também. E está chegando o dia 1º de maio, que é o dia da família. Dia da família. É um dia para aqueles que congregam conosco, aqueles que são membros e aqueles que ainda não são, mas congregam conosco. Temos um tempo especial de comunhão. Para você participar desse dia, você tem que dar o nome, tá bom? Nós não vamos fazer comida para 300 vindo 500. Então, tem que dar o seu nome. Só procurar, cadê o presbítero Anderson? Saiu? Está lá embaixo? Só dá o seu nome para o presbítero Anderson, ou na entrada, na recepção, falar: eu vou estar com a minha família, tá ok? Nós queremos ter uma noção de quantas pessoas virão nesse dia. Para quem que é esse dia? Para quem é membro da igreja e quem está congregando. Não é para você chamar gente que não congrega conosco porque vai ter boca livre, não, tá? Entenda isso. É para esse tempo de quem congrega, quem está aproveitando esse momento de despertamento no nosso meio. Nós vamos ter esse tempo de comunhão. Então, dia 1º de maio, todo ano nós vamos ter esse dia. Então, nós estamos começando esse ano, esse encontro, e você precisa estar presente. Diz assim: olha, é marcante, como vai ser bom eu estar presente nesse dia. Bom, vamos ao que interessa. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9, verso 31. Enquanto você está abrindo aí, volta aquela imagem, por favor. Eu esqueci eu combinei e não fiz, né? Pronto. Você deve ter recebido no seu WhatsApp esta imagem aí. Eu acho que no Face também tem. O que você vai fazer? Quando você vai tirar uma foto sua ou da sua família, ou uma foto que você já tenha, e você vai colocar lá, ó, #FamíliaIPSV, na sua publicação. Em poucos dias você vai ver que uma multidão de pessoas da igreja, e vão estar vinculados, vão estar conectados
com a nossa igreja aí, tá? Então é uma maneira da gente fazer essa divulgação, hashtag família IPSV. Então você recebeu, você faça a sua foto lá. O pastor Anderson já fez com a família, eu ainda não fiz, mas farei hoje. Tá bom? Então tá jóia. Abriu lá? Atos 9, 31. Vamos ficar de pé? Já vi que tem gente abrindo boca aí. Misericórdia, Jesus. Não deixa o povo dormir. Acorda. Vamos ler juntos? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Só as mulheres. Não, volta lá, verso 31. 31. De novo, vamos lá. Só os homens, vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A juventude, vamos lá? Agora que nós ensaiamos, vamos todos juntos, vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aleluia, Pai, te louvamos, Deus, por esta palavra. Esse verso ficando no nosso coração nesta manhã, ó Deus, saímos aqui fortalecidos. Que o modelo, ó Deus, que esse exemplo, que esse testemunho desta igreja marque nossas vidas nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo nos conduza assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado. A igreja que cresce verdadeiramente. Toda planta tem a mesma vocação: crescer. Crescimento. Toda planta tem a mesma vocação, crescimento. Mas nem todas as plantas crescem da mesma maneira. Crescem da mesma forma. Por isso, há plantas que crescem apenas para os lados, como a grama. Geralmente, as suas raízes são rasas, superficiais, e ela é de pouca duração. Plantas que crescem para os lados. Há plantas que crescem para baixo. E essas plantas que crescem para baixo, elas aprofundam as suas raízes de maneira que muitas vezes não se vê muito acima do solo, porque abaixo do solo há muita planta ali. Raízes profundas onde ela pode buscar muitos nutrientes. Há plantas também que crescem para cima, mas não cresce para baixo. Raízes rasas, crescem, estão aí com aparência bonita no alto, mas a primeira ventania, a primeira tempestade, tomba, porque ela tem raízes rasas. Há plantas também que crescem para cima, crescem para os lados, mas crescem para baixo. Há um equilíbrio. Esta, quando vem os ventos, ela suporta. Ela possui raízes profundas, por isso ela busca os melhores nutrientes da terra, a água. Geralmente o seu tronco é forte. A copa desta planta
né, com seus galhos estendidos, ela consegue dar sombra, produzir frutos, ela consegue ter um alcance e ter visibilidade. Então há vários níveis aí de plantas com capacidades de diferenças que mostram uma realidade que acontece também dentro da igreja. Eu usei esse exemplo para você entender um pouquinho o que é a igreja. Assim como as plantas, a igreja também possui vários aspectos de crescimento. E o escritor Lucas, aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo que registrou o Evangelho de Lucas, registra também a vida da igreja, o movimento do Espírito Santo aí em Atos. Ele nos deixou aqui neste verso alguns aspectos dessa igreja que cresce e que cresce verdadeiramente. Verdadeiramente. Eu queria que nesta manhã nós tivéssemos a oportunidade de compartilhar isso, de conhecer um pouquinho sobre esta igreja. Em primeiro lugar, uma igreja que cresce verdadeiramente, ela vive em paz e harmonia. Ela vive em paz e harmonia. Diz o texto, a igreja, na verdade, tinha paz por toda Judéia, Galiléia e Samaria. Ela tinha paz no lugar mais baixo, perto do Mar Morto ali, acima do Mar Morto, onde está a Judéia, no meio do país, onde está Samaria, e lá em cima, no lago, perto ali do Mar da Galiléia, ou seja, as três grandes regiões do país, onde o Evangelho tinha entrado, diz que a igreja tinha paz, tinha paz. Então Lucas utiliza aqui a expressão, tinha paz. A igreja não foi deixada em paz, como muitas vezes a gente encara como paz, ou seja, ninguém está brigando com a gente, né? Não está tendo tumulto, os inimigos não estão levantando aparentemente e nos atacando. Ser deixado em paz é muito diferente de ter paz, é muito diferente. O Sinédrio e os líderes judaicos e nem os romanos não estavam dando trégua para a igreja nesse tempo. Inclusive Paulo havia acabado de ser devolvido para casa porque ele estava trazendo problemas para a igreja. Novo convertido, achou que já podia ser o cara da vez, o Espírito Santo deu um jeito de embalar ele, mandar de volta para casa, dizendo assim, a igreja não precisa de você. Não precisa do seu talento, não precisa. E Paulo é devolvido. A história, se você ler o livro de Atos, 14 anos depois, praticamente, é que Paulo vai ser útil no reino de Deus. Deus teve que mudar a vida de Paulo, por completamente. Não apenas espiritualmente, mudar seus hábitos, mudar seu nome, quebrantá-lo de fato, torná-lo inútil por um tempo, para que ele entendesse o nada que ele era, e o tudo que ele podia ser na mão do Senhor. Então Lucas utiliza essa expressão de tinha paz. A igreja não foi deixada em paz, as coisas estavam acontecendo, a perseguição continuava, não eram os fatores externos que davam paz à igreja, ou que tiravam a paz da igreja. Paz não é ausência de guerra, de conflito, tem a ver mais com o que está por dentro do que o que está por fora. A paz então era interna, não havia tensão, não havia contendas, partidos, gente querendo aparecer, não havia disputa de poder dentro da igreja, apesar que a igreja era pressionada nesse tempo, era um período de diáspora, de perseguição, mas a igreja tinha paz, e diz o Lucas, a igreja na verdade, ou verdadeiramente, ela tinha paz, verdadeiramente ela tinha paz em todos os lugares. A paz aqui era real, não eram apenas pelas circunstâncias, era uma paz promovida pelo Espírito Santo na vida de cada crente, e assim em toda a igreja e em todos os lugares. A igreja caminhava dirigida pelo Espírito. Essa paz que era em todos os lugares, não era baseada apenas onde a igreja se reunia, mas onde estavam os crentes, não importando a cidade. Por isso ele vai usar aí
toda essa região, o povoado, a família. Havia um relacionamento harmônico promovida que trazia unidade ao corpo. As pessoas estavam olhando para a mesma direção. As pessoas não estavam olhando para o seu umbigo, para o seu espaço. Não estava preocupado com o banco que ela doou para a igreja, que só a família dela podia sentar ali. Ou para o ministério que ela dirige, esse tem que ser promovido. Ou o bolo do aniversário da igreja, que se o pastor não citar o nome de quem fez, a irmã não volta mais no culto. A preocupação não era essa. Sabe, meus irmãos, quando nós deixamos de olhar para o alto, nós passamos a olhar para o outro. Nós passamos a fazer comparação. Passamos a merecer uns e desmerecer outros. A pior guerra é a guerra civil. A pior guerra é o conflito interno. O problema na Síria não são os inimigos que estão lá de fora. É o próprio país que está se explodindo. É tensão interna, todo mundo quer o poder. E tudo vale para estar ali. Guerra civil. O Brasil não precisa de nenhum país atacar o próprio país. Olha a luta que nós vivemos hoje. Nós estamos conseguindo destruir a própria nação. Nós estamos atirando para cima para cair de volta. É por causa dos nossos pecados, dos nossos maus hábitos. Não é isso? Por sermos um povo mal educado, um povo que ora pouco, que busca pouco, que não se quebranta, que é vaidoso. Cresceu tantas coisas no nosso país, inclusive a violência, os problemas, né? As corrupções. Nós não precisamos de guerra. Assim é a igreja. Muitas vezes nós culpamos muito facilmente Satanás, é fácil dar nome. Difícil é culpar a carne, o eu, assumirmos os nossos próprios problemas. Então esta igreja, que cresce verdadeiramente, é uma igreja que ela tem harmonia e tem paz. Paz interior. Paz dentro dos departamentos. Paz na liderança que está olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pessoas preocupadas com a glória de Cristo, com o crescimento do reino. Não tão preocupado com a cor da camisa, com o uniforme que vai usar, com o espaço da sala. Porque nós gostamos sempre de puxar a sardinha ou a brasa para a nossa sardinha, não é isso? Ou para o nosso partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de fulano, eu gosto do pastor tal, eu gosto do pastor Y, eu gosto do irmão tal, fulano que é importante. É quando nós colocamos Jesus de lado e passamos a dar mais valor a outras coisas do que aquilo que Deus nos chamou para dar valor. Então é possível a igreja ser deixada em paz, não sendo atacada por todos os lados, por todos os inimigos, e ainda assim ela não está em paz. Tem gente que tem um bom emprego, tem boa família, tem uma boa esposa, tem bons filhos, tem recurso financeiro, a casa que mora é boa, as contas estão pagas, mas não tem paz. Conhece gente assim? É a crise do século. Tem tudo, mas não tem nada. Mora sozinho, está tão revoltado que quer fugir de casa, ou seja, não tem paz no coração. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Judeia, Samaria, Galileia. A igreja tinha paz, ela tinha harmonia. Um dos problemas da igreja foi tirado. O melhor evangelista da história era um problema para a igreja de Atos. Paulo. Dá para você entender um negócio desse? Você achar que você
é a cereja do bolo, que sem você o seu ministério não anda, sem você o departamento não caminha mais, porque você sempre liderou, porque você sempre fez isso. Esqueça. Não é você, não sou eu que sou a cereja do bolo. E quando as pessoas passam também a dar esse valor, dizendo assim, ó, desde que fulano chegou aqui, tudo mudou. Eu entendo que toda obra que acontece nesta igreja é do Espírito Santo de Deus. E Ele podia usar qualquer um. Qualquer um. Amanhã Ele pode pegar aqui e mandar embora você, ó, não preciso de você. E a obra do reino de Deus vai continuar. Louvado seja Deus. Vai continuar. Vai continuar. Há poucos dias eu fiz uma crítica aqui, meus irmãos, no púlpito, e eu reitero ela. Porque eu amo quem está lá e eu me preocupo com a minha igreja. Um líder que está há 20 anos assumindo a liderança nacional da nossa igreja. Excepcional. O nível de liderança dele é maravilhoso. Só que eu escuto de pastores e presbíteros no Brasil inteiro, sabe o que é? Se não for ele, quem vai ser? Ué, Jesus saiu do trono? Ele perdeu o controle da situação? Vai pastor, volta pastor, Deus continua sendo Deus. Levanta líder, cai líder. O rei Davi morreu, a nação de Israel continuou. Diferente. O único que não saiu do trono é quem tem todo o comando, o Senhor Jesus. A igreja, na verdade, tinha paz. Qual é a paz que a igreja precisa? Não é a ausência de guerra, não é a ausência de ataque do inimigo. Isso é natural e nós devemos aguardar, porque se estamos fazendo a vontade de Deus, é natural que seremos perseguidos, retalhados. Mas não podemos perder a paz doméstica. Falta de unidade, de harmonia, de compaixão, de companheirismo, de considerar uns aos outros superior, o outro superior a você. Unidade. Amado, como eu tenho orado por isso? Você precisa orar por isso. Para Deus cada dia mais aumentar a nossa harmonia, a nossa paz interna, a nossa unidade no Senhor. Porque se nós estivermos unidos, olhando para o mesmo propósito, para a glória do Cristo, é natural que as coisas vão ser sempre melhores. Sempre melhores. Segundo lugar, uma igreja que cresce verdadeiramente, ela é edificada na palavra. Diz o texto, vamos lá junto? A igreja, na verdade, por toda, edificando-se. Até aí, edificando-se. Como se edifica? Como se constrói? A palavra aqui é construir sobre uma base sólida, sobre um sólido fundamento. Não se edifica uma igreja em qualquer lugar. Quando usa a expressão igreja, não está falando de um prédio. Se para construir um prédio, você precisa ter um terreno que seja firme. Você precisa lançar os alicerces sobre rocha. A igreja, o corpo de Cristo, que está sendo edificada, não pode ser edificada de qualquer maneira. Tem que ser sobre um sólido fundamento. A construção civil aqui é um exemplo de como o corpo precisa ser construído, como a igreja de Jesus precisa ser construída, sobre um alicerce, sobre uma base forte. Então Lucas está registrando que essa igreja ela estava fundamentada na palavra. Na palavra. Essa era a base da igreja. É a parte mais importante do culto? Não, é mais importante da vida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão. Se tirar a palavra de Deus, nós não temos unidade e não temos ministério. É a palavra de Deus, é o Logos de Deus que nos mantém, que nos sustenta. Sobre esse fundamento é que a igreja é construída. Sobre sólidas doutrinas. Essa era a base. Não no que eu acho, no que eu penso, mas no que diz as Escrituras.
Quer ver? Atos, capítulo 2, verso 42. Vou pedir que o nosso irmão Caio fique rápido ali. Isso, vamos ler juntos. E perseveravam. Então diz que a igreja perseverava na doutrina, ou seja, no ensino que os apóstolos traziam da palavra de Deus. Assim a igreja era edificada sobre um fundamento. Qual é o valor que a igreja precisa dar à palavra de Deus toda? Porque ela é útil, porque ela é a palavra inspirada de Deus, porque ela é o fundamento da igreja. Atos 4:31. Atos 4:31, vamos juntos? Tendo e anuncia a palavra de Deus, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Qual é o instrumento de comunicação da igreja? É o seu fundamento, é o que ela é. Você só pode falar do que você tem. Você só pode dar aquilo que você já recebeu, é a palavra. E a igreja pede a Deus coragem para fazer isso, para dar o fundamento dela em outro lugar. Quando alguém sai com a palavra de Deus, ele é capaz de fundamentar em outro lugar, porque ele tem a palavra de Deus. Atos 5:42. Vamos juntos? Todos os dias. Se você prega Jesus o Cristo, você prega o quê? É o verbo de Deus. Fundamento da igreja é a palavra. Em Cristo Jesus, a igreja não parava. Atos 8:4. Vamos juntos? Entre mentes. A igreja não para, o fundamento dela é a palavra. Por toda a parte, prega a palavra. Não negue a palavra à sua geração. Edifique-se na palavra. Verso 25, capítulo 8. 25. Eles, porém, olha o conteúdo da igreja: testificar, dar testemunho a respeito da palavra, falar a palavra. Era uma igreja cheia da palavra. Para ter isso tem que ler, tem que meditar, tem que repetir novamente, tem que repetir novamente, tem que amar a palavra de Deus, a ponto de transpirar a palavra de Deus. Aí é fácil de evangelizar, meu irmão. Sabe por quê? Porque você se torna a própria palavra. Você abre a boca, o que sai? Palavra. Tem gente que sai baboseira, porque falta o quê? Palavra. Não tem nada para falar? Não tem mesmo. Está vazio. E quando você está vazio da palavra, você está cheio de outra coisa, que é contrária à palavra de Deus. Que é a conduta que não condiz com a palavra de Deus. A igreja se edifica na palavra. E olha que interessante, capítulo 19, versículo 20. Olha o que deve crescer, vamos lá? Assim, a palavra crescia e prevalecia poderosamente. O que é que precisa crescer dentro da igreja? A palavra. Poderosamente, ela precisa prevalecer. Prevalecer. Igreja que não se fundamenta nas Escrituras vai cair. Crente raso das Escrituras está morto. É na palavra que somos edificados, consolados, fortalecidos. É através da palavra. Precisamos ter algo a oferecer. Algo a oferecer. Amados, eu não perco uma oportunidade de direcionar para a palavra de Deus. Mas só porque eu tenho. Se eu não tiver, não tem como oferecer nada. Eu vou abrir minha boca e vai sair tudo: política, futebol, crise, violência, novela, mas não vai sair nada que edifica. O que tem que sair da sua boca? Aquilo que edifica e diz que produz graça ao que ouve. O que produz mais graça do que
a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Então, em segundo lugar, uma igreja que cresce verdadeiramente, ela é edificada na palavra. Não negue a palavra ao seu coração, aos seus olhos. Não negue aos seus filhos, à sua casa. Não negue-se a si mesmo a palavra, porque se você recebe, se você se edifica na palavra, se o corpo se edifica na palavra, ele tem fundamento para crescer. Bases sólidas. Bases sólidas. Terceiro lugar, uma igreja que cresce verdadeiramente, anda na presença de um Deus santo. Anda na presença de um Deus santo. Diz o texto lá, a igreja, na verdade, tinha paz. Por toda a Judéia, Galileia, Samaria, Judéia, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Como é que essa igreja andava? Caminhando no temor do Senhor. A igreja estava convicta de que precisava viver em santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Essa igreja ela estava convicta de que devia se purificar, se limpar, que precisava deixar dia a dia o peso, ou seja, aquilo que atrapalha você caminhar, e o pecado que tenazmente te assedia, que todos os dias quer te corromper, quer ganhar você. Todo dia. O processo oposto de ceder aqui é se santificar. Lucas usa duas palavras aqui. A primeira é caminhando, ou seja, a caminhada é contínua numa jornada já iniciada, não pode ser abandonada, não pode sair do caminho, caminhando, não saia da rota. A segunda palavra é temor, que significa reverência, terror pelo noivo. A igreja não é minha, é do noivo. O noivo tem um ciúme imenso pela sua noiva. Jesus tem o ciúme da sua igreja, e por isso ele exige santidade da igreja. Santidade. A autoridade do noivo deve nos conduzir à santidade, a querer estar belíssima para o noivo, preciosa, noiva preciosa para o noivo. Lucas está trazendo valores de uma vida santificada, de alguém que iniciou a sua vida com Deus, mas que se aprofunda a cada dia, que vai deixando o pecado, os maus hábitos, os maus costumes, o linguajar obsceno, a mente corrompida, as práticas vão mudando, porque vai aprofundando o seu relacionamento com Jesus. A igreja, na verdade, tinha paz por todo lado, ela se edificava, caminhando no temor do Senhor. João, no finalzinho da sua vida, quando recebe o Apocalipse, no capítulo 22, do verso 11 em diante, ele diz assim: continue injusto, fazendo injustiça, continue imundo, ainda sendo imundo. O justo, continue na prática da justiça. E o santo, vamos lá, e o santo, continue a santificar-se. Não para. Se você melhorou como crente, o próximo dia precisa ser melhor. Nós não somos do povo que retroage, que volta atrás, que volta às velhas práticas. Nós caminhamos para cada dia mais perto do Senhor. E diz o texto, verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Santificação é uma obra, é uma tarefa. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados ou muito felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Tem que estar limpo. Diz que essa igreja crescia em santidade, cada vez menos mundano, cada dia mais santo, para se ver um Deus santo, caminhando no temor do Senhor.
Não podemos apresentar diante de Deus imundos. Pedro, escrevendo à igreja peregrina ou perseguida, lá em 1 Pedro 1, 15 e 17, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, tornai-vos santos. Vai comprar, vai vender, vai trabalhar, vai descansar, vai divertir, todo lugar, o seu procedimento precisa ser santo. Precisa ser santo. E ele continua: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, e Deus está olhando o nosso comportamento, portai-vos, diz ele, com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos de passagem nessa terra, e durante a nossa jornada aqui, santidade. Pastor Anderson fez o que eu queria fazer hoje aqui, chamar a atenção de muita gente que está pouco reverente na casa do Senhor, ou com reverência nenhuma. Aqui é um lugar de adoração, quando o povo reúne, se torna a casa de Deus. Reverência, temor, terror diante do Senhor. Só podemos prestar uma coisa diante de Deus: a adoração. A adoração. Entender que nós precisamos ser adoradores. Portai-vos, portanto, com temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante a sua vida cristã. Saiba que esse tempo passa tão rápido. Como é que você vai andar diante de Deus? A ordem do Senhor é: anda na minha presença e ser perfeito. Nem mais, nem menos, só perfeito. Anda na minha presença. Ou seja, não tenta andar no lugar que é escuro, lugar perigoso. Anda na minha presença. A gente faz isso muito com os filhos, né? Pequenos. Olha, eu quero te ver. Vai andando na minha frente aqui. Ou seja, eu quero ver onde você está andando. Por quê? Porque eu quero que você ande em segurança. Eu quero que você ande no bom caminho. Anda na minha presença. Uma igreja que cresce verdadeiramente, ela anda na presença de um Deus santo. Como é que você está andando? Perante quem você está andando? Quarto lugar, uma igreja que cresce verdadeiramente, ela vive encorajada pelo Espírito Santo. E diz o texto, volta lá por favor, Caio. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E no conforto do Espírito Santo. Aqui a palavra conforto aqui é paráclasis, que significa encorajamento, estímulo para perseverar na caminhada, para você não desistir. Aquele que se coloca ao nosso lado, que diz assim: não pare, não fuja, não desista, não desanime, pegue na minha mão, vamos caminhar, é o Santo Espírito, que o Senhor Jesus nos legou, nos entregou, nos outorgou. Aquele que tem o Espírito de Cristo, esse é acompanhado, é fortalecido, é encorajado. Qual que deve ser a busca do crente? Se encher do Espírito Santo, para que ele te dê direção, para que você possa perceber, durante a sua peregrinação nesta terra, os caminhos, as portas pelas quais você precisa entrar, porque pode ser que todas as portas estejam abertas, e se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, saberá qual delas você deve entrar. Todas estão abertas. Todas estão abertas. Qual? Só vai ter discernimento quem é cheio do Espírito de Deus. Paulo queria pregar o Evangelho em diversos lugares, e a Bíblia diz que o Espírito Santo resistiu a Paulo. Como é que ele percebeu que o Espírito Santo estava resistindo? Porque as portas do Evangelho estavam abertas. É porque ele estava cheio do Espírito. Ele conseguia ouvir a voz do Espírito Santo,
de Deus. João 14, 26, a promessa de Jesus que não nos deixaria órfãos, mas que daria seu Espírito, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A igreja não está órfã, não está sozinha. No meio do calor da batalha, ela é ajudada, ela é ajustada, ela é forjada, ela é levantada. E quantas as vezes estamos prostrados e Deus nos levanta? É o seu Espírito. Uma igreja que cresce verdadeiramente, ela é encorajada pelo Espírito Santo, encorajada a orar, a santificar, a pregar o Evangelho. Ela é direcionada a este e aquele lugar, porque ela ouve a vontade de Deus o tempo todo. Amados, quando nós estamos vazios de Deus, as vozes confundem a nossa mente e nós não sabemos para onde ir, estamos confusos, não percebemos a vontade de Deus. Fazemos nossa vontade e andamos na carne. Ainda que o caminho pareça ser bom, não é a vontade de Deus. Tem coisas que são muito boas e não é da vontade de Deus. A Bíblia mostra em Atos que os irmãos queriam pregar em certo lugar, e é uma ordem de Deus pregar o Evangelho, mas não era o tempo. O Espírito Santo falou: não é agora, é para vocês irem para outro lugar. E diz que Paulo tem uma visão à noite, um varão macedônio diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E daí ele vai passar, vai encontrar com Lídia, com o carcereiro. Nasce a igreja de Atos, de Efésios. Olha que coisa maravilhosa. Deus tinha um propósito, e os pensamentos dele mais altos que os nossos pensamentos. O Espírito Santo que habita em nós possa nos direcionar, nos encorajar cada dia. Então você precisa buscar do Espírito Santo todos os dias. Quinto lugar, uma igreja que cresce verdadeiramente, ela se multiplica pela evangelização dos perdidos. Diz que esta igreja, no final de tudo, ela crescia em número. Ora, a igreja que tinha paz por todos os lados, ou seja, que estava em paz, não estava em guerra civil, que estava em paz, que caminhava no temor do Senhor, que se edificava na palavra, que era fortalecida, encorajada pelo Espírito Santo. Esta igreja crescia. A vocação da igreja sempre será o crescimento. Nunca a igreja foi tão grande como é hoje. Nunca tantas pessoas seguiam a Cristo como seguem hoje. Você sabia disso? Se falam que a igreja não vai bem, talvez esta e aquela não vai bem, mas a igreja de Jesus vai bem. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Não prevalecem. A igreja do Senhor Jesus está crescendo. Ontem eu recebi um vídeo do missionário, 153 batismos, lá na África. O missionário que eu acompanho. E o povo caminhou muitos quilômetros para ir até o lugar para ser batizado, fizeram um culto. A água é uma coisa rara na região. E o povo caminha quase 30 quilômetros para voltar. 30 quilômetros a pé, uma alegria. E o missionário veio filmando o povo. Ele falou assim: olha só a alegria. Imagina quando o povo chegar na vila, todo mundo dizer: eu tenho Jesus. A igreja vai bem. Louvado seja Deus. Gente carnal não vai bem, mas a igreja de Jesus vai bem. E a igreja do Senhor Jesus, ela é contida de todos eleitos, santificados, espalhados por este planeta. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que a igreja que cresce verdadeiramente, então, ela se multiplica pela evangelização dos perdidos, cresce em número. A palavra número aqui é multiplicação. A igreja tem em seu DNA a vocação de uma planta: crescer, crescer de maneira numérica, crescer espiritualmente, crescer fisicamente, ocupando espaço diante das portas do inferno. Lucas vai narrar sobre o crescimento dessa igreja no capítulo 8 de Atos, versículo 4 em diante. Filipe, ministério de Filipe, diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, lá no meio do país, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia,
ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. A igreja cresce. A perseguição, a igreja, ela tinha paz, mas ela não estava em paz. Havia guerra, o sinédrio, os romanos, os judeus perseguindo. Não tinha um lugar físico para reunir, não podia ter um endereço. Mas diz que onde o evangelho ia, a igreja ia crescendo. 3.000, 5.000, não deu para contar mais depois. Não deu para contar mais. A igreja crescia. A igreja crescia. Como é que a igreja pode crescer sem evangelizar? Como é que ela pode crescer sem ela proclamar? Sem a palavra? A igreja cresce pela proclamação. 2 palavras que você vai encontrar juntos nas Escrituras, o tempo todo. E eu ouvi muito de crentes antigos assim, o mais importante é o testemunho. Não, a igreja é sal e luz. Ela não é só sal e ela não é só luz. Ela precisa ser sal, que ela precisa testemunhar, mas ela precisa ser luz, porque ela precisa abrir a boca e falar de Jesus. Abrir a boca e falar de Jesus. A tempo é fora de tempo, em todos os lugares, em bom tom, usando todas as estratégias possíveis para falar de Jesus. Em todos os lugares, a igreja precisa abrir a boca, para ela ir arrebanhando pessoas. As pessoas vão ouvir a pregação, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Precisa pregar. Por isso os crentes têm que estar alicerçados aí nesta rocha, no evangelho, fixado, para poder ter o que falar. A igreja crescia em número. A igreja que cresce verdadeiramente, ela cresce pela multiplicação, pela evangelização. Por fim, meus irmãos, precisamos orar, para que dia a dia Deus desperte em nós esses aspectos de uma igreja que cresce verdadeiramente. Nós louvamos a Deus, muitas pessoas têm chegado em nossa igreja nos últimos dias. Muita gente. Estamos muito felizes, nós estamos recebendo muitas famílias, mas a maioria são de outras igrejas. Há um êxodo em nossa cidade, porque muitos púlpitos não têm palavra mais. Essa semana eu fiquei sabendo aqui, que uma igreja comprou outra, como você compra cebola na feira. Comprou, porta fechada, membros, prédio e tudo. A igreja estava quebrando. A igreja nunca quebra, porque ela é a igreja do Senhor Jesus. Então não era de Jesus. Quem liderava também não era. Não é possível. Não consigo compreender um negócio desse, essa matemática do inferno. A igreja do Senhor Jesus nunca será vendida, nunca será sucateada, nunca será entregue. É lobos. 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 A igreja do Senhor Jesus é amada, é protegida e ela cresce. Então, meus irmãos, precisamos aumentar a evangelização, proclamar mais. Vai vir muita gente de outras igrejas, vai continuar vindo, mas que venham outros que não conhecem Jesus ainda, que não experimentaram ainda desta graça. Por isso, os seus parentes, seus vizinhos, você precisa orar por eles, mas você precisa não somente orar, precisa atravessar a rua e falar. Prega, pergunta se tem certeza da salvação, se não tem, você ora para que tenha. Ore para que o Espírito Santo seja derramado. Peça a Deus intrepidez, coragem, vontade de falar. Fala assim, ó Deus, passa um óleo em mim, porque eu estou um crente safadão, eu não estou tendo coragem de pregar. Deus me acorda. Talvez você não tenha nada para pregar, porque está faltando conteúdo na sua vida. Então você, mergulha na palavra. Vai ler, fala assim, Deus me dá uma palavra. Porque o Espírito Santo só vai fazer eu lembrar o que tem aí dentro. Se não tiver nada, você não vai poder falar nada. Nada. Encha-se da palavra de Deus, peça para o Espírito Santo te usar. E eu tenho certeza, se você pregar, pessoas vão converter. Se você orar, pessoas vão ser curadas. Eu creio. Sabe por quê? Porque Filipe não era pastor, Filipe não era missionário, não era apóstolo, não foi ungido. Mas diz que ele pregava, a gente era curada. Multidões ouviam o evangelho, eram transformadas. Ele explicava a escritura, as pessoas se quebrantavam e diziam assim, tem água que me impede de ser batizado. Então, o que Filipe tinha era palavra, era conteúdo, e o Espírito Santo na vida deles.
A igreja precisa ser viva. Que o crescimento seja em todas as direções, para que como igreja possamos promover o crescimento verdadeiro como a planta, na raiz, para baixo, edificado na palavra, no ensino, na pregação, na meditação, nos galhos, para os lados, a harmonia, a unidade do corpo, a fim de que sejamos um em Cristo Jesus, para que o mundo possa perceber Cristo em nós. Cristo em nós. Nas folhas, para que nós possamos dar sombra, o encorajamento do Espírito, levantando todo caído, todo desanimado, que as pessoas ao virem, os crentes possam se sentir encorajados a permanecer na vida cristã, a querer conhecer o Cristo. Que as suas folhas sejam verdes no nome de Jesus. Que no seu tronco esteja robusto para te dar o crescimento para cima. Isso fala de santificação pessoal, coletiva, sendo uma igreja santa ao Deus santo, uma igreja preparada para crescer, uma igreja santa. Uma igreja imunda não pode crescer, ela corrompe o mundo. Uma igreja sem Cristo, uma igreja sem santidade. Mas uma igreja santa, ela precisa crescer, ela precisa abençoar a sua nação no nome de Jesus. E nas sementes para fora. É tempo de lançar sementes. E que as sementes lançadas gerem um crescimento exponencial. A 100, a 60 e a 30 por 1. Você lança sementes, você não sabe quantas espigas virão, quantos grãos vão vir em cada espiga. Lance as suas sementes. É o Espírito Santo que vai dar o crescimento. Ele que vai dar. Então a gente precisa evangelizar, discipular, a gente precisa ensinar as pessoas, precisamos testemunhar para elas. Nós possamos crescer, meus irmãos, ainda mais, ainda mais. Eu queria que nós lêssemos mais uma vez esse verso. Por favor, Caio. Vê se o Caio está ligado aí. Vamos lá? A igreja... Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Ore pelo crescimento da sua igreja. Mas ore pelo seu crescimento espiritual, para que você seja a igreja que cresce. Se você crescer como crente, a igreja toda cresce. Se você crescer em todos esses aspectos, se você for o promotor da harmonia, da paz no corpo, se você for aquela pessoa que anda e é edificado na palavra, que caminha em santidade, que anda em santidade, que é uma pessoa encorajada pelo Espírito Santo, naturalmente Deus dará o crescimento. Deus dará o crescimento. Você não vai perder uma oportunidade de abrir sua boca e de falar de Jesus. Não vai perder. Ore por isso no nome de Jesus. Pai, nós lançamos diante do Senhor esta palavra, que o Teu Espírito Santo faça que essa palavra seja uma semente, e que essa semente encontre os nossos corações, e que o Senhor possa regar, que o Teu Espírito Santo faça essa semente germinar, produzir um crescimento, ó Deus, exponencial, no nome de Jesus, que possamos crescer por todos os lados, que nós possamos, ó Deus, promover evangelização, testemunho, ensino, discipulado, em todos os lugares. Derrama sobre o teu Espírito sobre cada crente aqui, e desperta esta igreja para testemunhar, para falar do Teu amor, para andar na palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso superintendente, por favor.